pouco sobre cálculos biliares. Bom, os cálculos biliares, eles são depósitos de cristais que vão surgir na vesícula biliar ou no trato biliar como consequência de níveis elevados de colesterol ou de bilirrubina. Eles apresentam incidência na população geral em torno de 10 a 20%, sendo que mais de 20% dos pacientes que apresentam cálculos biliares vão desenvolver sintomas. Tem uma prevalência que vai aumentar com a idade, sendo que ela vai atingir um platô, geralmente após os 50 anos na mulher e após os 60 anos no homem. Em relação às regiões que apresentam maior incidência, podemos citar os países da América do Sul e Central e hispano-americanos. E a bile, né, que é o conteúdo, a grande maior parte das vezes relacionado aos cálculos, ela é um líquido verde escuro, marrom amarelado, que vai conter algumas substâncias, entre elas colesterol, fosfolipídios, sais biliares, sendo que a maior parte do seu componente é água. 90% da bile é composto de água. Os cálculos biliares, eles podem ser cálculos de colesterol, que geralmente são os tipos de cálculos mais comuns, são os cálculos da doença colesterol, desenvolvem principalmente em pacientes que têm hipercolesterolemia. E os cálculos biliares pigmentados ou de bilirrubina, que são a menor parte, apenas 10%, e são aqueles cálculos que apresentam uma coloração preta ou marrom escura. Não está claro ainda a causa da formação dos cálculos biliares, e estima-se que a coledoclitíase ela ocorre em até 20% dos pacientes portadores de colelitíase. A maioria dos cálculos biliares ele é formado na vesícula biliar, ou seja, vão ser cálculos secundários, que a gente vai ver que os cálculos eles podem ser cálculos primários ou cálculos secundários. Os cálculos primários são aqueles que são originados diretamente no colédoco e vão ocorrer com impactação, né, com obstrução da via biliar. E os cálculos secundários são aqueles cálculos que estão formados na vesícula biliar e migram através do ducto cístico para o pato colédoco, causando os sintomas obstrutivos, que são a minoria dos cálculos. 90% dos cálculos, eles geralmente são cálculos secundários. Por isso que a gente vai ver que pacientes que apresentam coledoclitíase, sempre é recomendado fazer a colestectomia, porque o cálculo, na maioria das vezes, ele é secundário, e mesmo quando ele for primário, tem indicação também de fazer. 10% dos pacientes apenas, né, que vão desenvolver esses cálculos primários, a grande maioria parte é do secundário. Em relação à sintomatologia, os pacientes eles podem ser assintomáticos, mas a maioria vai desenvolver sintomas que principalmente cursam com dor em quadrante superior direito, ou dor epigástrica, náuseas e vômitos. É uma dor que geralmente ela é mais prolongada, né, do que a dor de cólica biliar típica, uma dor que geralmente tem duração de mais de 6 horas. O paciente pode apresentar sintomas também de quadro de obstrução, né, sintomas colestáticos, cursando principalmente com icterícia e elevação de transaminases hepáticas, né, LT-AST, e posteriormente a gente vai observar esse padrão colestático com elevação da bilirrubina, fosfatase alcalina e gama-GT. E dentre as complicações, as principais que a gente pode citar é a colangite e a pancreatite aguda, principalmente devido a microcálculos. Em relação ao diagnóstico, vai depender de uma combinação de exames laboratoriais e exames de imagem, sendo que a principal utilidade dos testes bioquímicos vai recair no alto valor preditivo negativo, mais de 97%, em excluir a presença de cálculos no colédoco, quando as luminases, os valores bioquímicos estão normais. Os valores elevados, eles têm uma relação com a maior duração dos sintomas e a severidade da obstrução biliar. A ultrassonografia, como é um método operador dependente, ela acaba tendo uma baixa sensibilidade, mas o achado de dilatação das vias biliares, ele tem uma alta sensibilidade, sendo que a coledoclitíase vista na ultrassom, ela é o preditor de maior especificidade. E a presença de dilatação isolada do ducto biliar em indivíduos com testes de função hepática normais, sintomas abdominais inespecíficos, sem evidência da causa de dilatação por meio de algum exame de imagem não invasivo, ela vai tornar baixa a probabilidade de uma doença biliar. Então, nesses casos, você pode lançar mão do ultrassom endoscópico, né, que ele tem uma sensibilidade elevada na detecção de cálculos, e ele pode ajudar principalmente no diagnóstico desses afetos patológicos, cálculos, tumores, o que pode estar fazendo essa obstrução biliar. Em relação ao manejo da coledoclitíase,
Existem os preditores, né, de coledoclitíase, preditor muito forte, forte ou moderado. O muito forte é aquele paciente que tem um cálculo em colédoco visto na ultrassonografia abdominal, clínica compatível com colangite ascendente, né? No caso, paciente ictérico, cursa com febre, do abdominal, uma bilirrubina maior que 4. O preditor forte é aquele colédoco dilatado a ultrassom, geralmente maior que 6 milímetros, com a vesícula, e a bilirrubina situando entre 1,8 e 4 miligramas por decilitro. E o preditor moderado é aquele paciente que tem elevação de provas hepáticas, exceto a bilirrubina, que a bilirrubina ela já é um pouco mais específica, né, para cálculo, para obstrução, idade maior que 55 anos e clínica compatível com pancreatite biliar. Então, os pacientes que têm alto risco de terem coledoclitíase, o manejo recomendado é que esses pacientes sejam submetidos a CPRE mais colecistectomia eletiva ou colecistectomia com calongiografia intraoperatória, seguida da CPRE, que pode ser intraoperatória ou pós-operatória. Pacientes com risco intermediário, eles podem estar realizando a ultrassonografia endoscópica pré-operatória ou o exame, né, da colangio-ressonância magnética, né, ou colecistectomia com colongiografia intraoperatória. E aqueles pacientes que têm baixo risco, que tem apenas, por exemplo, uma colelitíase, mas que não tem nenhum outro estigma de obstrução, de colestase, nem outros sintomas, ele pode ser submetido apenas à colecistectomia sem necessidade de testes adicionais. A não ser que ele tenha algum outro exame, né, um exame de imagem que mostre já uma evidência de cálculo na via biliar. Em relação ao tratamento endoscópico convencional, a técnica de primeira linha para remoção dos cálculos no ducto biliar comum é a CPRE, com esfincterotomia, seguida da extração do cálculo, que aí a gente pode utilizar as cestas do tipo dormia, os baskets, mais popularmente conhecidos, ou balões extratores. A esfincterotomia é a modalidade mais utilizada, que ela consiste na separação das camadas mais profundas do esfíncter de Ogden, e a papilotomia é o corte do esfíncter papilar superficial da papila do adenal principal, mas a gente utiliza muito como sinônimos, esfincterotomia ou papilotomia. E ela consiste na aplicação do eletrocautério, né, que vai estar conectado ali no papilótomo, tem aquela hastezinha que vai ser responsável por fazer o corte, e ela pode ser utilizada usando tanto o corte puro ou blend, né, que é a associação do corte com coagulação, ou corte pulsado. O corte pulsado, ele já é um mecanismo que ele está mais relacionado com uma forma de energia mais moderna, e os estudos mostram que ele diminui o risco de realizar aquele zipamento da papila na hora da incisão, porque ele também aplica uma menor fonte de energia na papila, também está relacionado com menor incidência de pancreatite. E tem alguns trabalhos que eles tentavam fazer a correlação do paciente que era submetido apenas ao corte puro com o corte blend em relação ao desenvolvimento de pancreatite. Só que as meta-análises mais recentes mostraram que não tem uma incidência, não houve aumento de incidência de pancreatite nos que utilizaram apenas o corte puro ou naqueles que utilizaram o blend, mas que tem relação com o sangramento, né? A taxa de sangramento é maior naqueles pacientes que fazem apenas o corte puro em relação ao que faz o blend, mas a pancreatite não teve diferença na incidência. E o comprimento da esfincterotomia, ele deve ser adaptado ao tamanho da papila e do cálculo. Deve ser feito todo um destelhamento completo, a fim de evitar a estenose da papila. Aí, em relação à esfincterotomia, né, tem que respeitar os parâmetros técnicos, que deve seccionar toda a região do infundíbulo, que vai rechaçar a submucosa, mas sempre tem que lembrar que tem que respeitar o limite máximo da prega transversal do duodeno, para evitar perfuração. E naqueles casos que a papilotomia é difícil, ou que é uma papila que está com sinal de papilite, ou papila que já foi mexida, que já tem a superfície dela um pouco assim mais cicatrizada, o cálculo impactado, você não consegue fazer a canulotomia, você pode utilizar a mão do pré-corte, né, que é o papilotomy de ponta, do tipo needle knife, que você faz o corte para poder fazer o acesso à papilotomia posteriormente. E a complicação mais comum em relação à esfincterotomia é pancreatite e outras que estão relacionadas com a perfuração do duodeno, sangramento e infecção, no caso colangite.
Em relação aos acessórios, temos os baskets e balões. Os balões são utilizados principalmente para colédocos não dilatados ou cálculos flutuantes, múltiplos cálculos pequenos ou então após o esmagamento de um cálculo grande. O tamanho do balão, ele que deve ser utilizado, ele tem que se aproximar ou ser maior que o diâmetro do ducto. E o basket, ele já vai ser vantajoso, principalmente nos casos em que o ducto biliar ele vai estar dilatado e com presença de cálculos grandes. O balão ele é menos indicado nesses casos, porque ele pode passar entre o cálculo e a parede e você não conseguir remover. No caso da cesta, né, do basket, do lado negativo, porque às vezes, dependendo do cálculo, ela pode impactar, pode ficar presa, e você pode ter que lançar uma modalidade de tripsia mecânica de emergência, né, que é o surrender. Você tem que cortar o basket, conectar o fio e fazer a litotripsia, quando tem essa impactação. E aqui, só para falar em relação que não foi mostrado ainda o benefício certo do uso da nitroglicerina sublingual da infusão de isosorbita para relaxar o esfíncter de ódio, porque tem alguns estudos aí que mencionam em facilitar a extração do cálculo, mas ainda não tem nada certo na literatura. A dilatação pela papila com balão deve ser realizada, né, após a esfincterotomia parcial ou total, e o preenchimento do balão hidrostático deve ser gradual, e você deve fazer o enchimento do balão até você notar que teve aquela perda da cintura, que é quando você vê que está dilatando. O balão ele deve ser mantido inflado por cerca de 3 minutos, porque alguns estudos mostraram que quando você faz a insuflação do balão por tempo superior a 1 minuto, inferior a 1 minuto, isso tem relação com o grau de desenvolvimento de pancreatite. O balão que fica insuflado por mais tempo diminui o risco de pancreatite, diminui o risco de sangramento. Então, eles recomendam 3 minutos para uma melhor dilatação e diminuição dos riscos das complicações. E tem a modalidade também, que é a litotripsia guiada por colangoscopia, que ela permite a fragmentação dos cálculos por onda eletrohidráulicos ou a laser, facilitando posteriormente a remoção com esses acessórios convencionais. E existem 2 sistemas operadores, que é o Mother Baby, que você opera com dois operadores, né? E o operador único, a gente pode citar o Spyglass. Em relação à anatomia alterada, só para lembrar que pacientes que são submetidos a gastrectomias Burrow 1 e sleeve, geralmente não vai ter alteração, né, da papila, então você pode utilizar técnicas materiais convencionais para acessar a via biliar. Já aqueles pacientes que são submetidos a Burrow 2 ou Y de Roux, eles vão resultar em um alto intestinal longo ou inversão da localização da papila, que vai causar uma maior dificuldade de acesso na via biliar. E na falha endoscópica, né, em pacientes idosos ou com comorbidades graves, coledoclitise de difícil resolução, a terapia endoscópica definitiva com passagem de próteses pode ser uma opção. No grupo de pacientes que aquelas terapias endoscópicas falham, a tecnologia por ondas de choque tem proporcionado abordagem para a fragmentação dos cálculos biliares difíceis por meio da litotripsia extracorpórea. Tem alguns estudos que mostraram a eficácia boa desse método. O Ursacol, né, que é o ácido ursodesoxicólico, ele mostrou ser efetivo em tratamento adjuvante da coledoclitise, podendo ser considerado nos pacientes com comorbidades significativas ou aqueles que têm intolerâncias a abordagens endoscópicas repetidas. E a contínua evolução tecnológica permite cada vez mais, né, que a terapêutica endoscópica seja resolutiva em pacientes com litíase dos ductos biliares de forma segura e eficiente.